Dando prosseguimento à nossa exposição sintética da Ética Nicômaco de Aristóteles, agora nós iremos passar para um inventário das ditas virtudes intelectuais, já que até então nós estávamos trabalhando as virtudes de caráter ou as virtudes morais. Por que o Aristóteles tem a necessidade de passar das virtudes de caráter ou virtudes morais para as virtudes intelectuais? Ele tem essa necessidade por duas razões. Porque ele diz que um homem virtuoso só demonstra ser verdadeiramente virtuoso quando age segundo uma regra certa. E agir segundo uma regra certa é agir segundo uma regra que foi estabelecida pela razão. Afinal de contas, de que adianta buscar a eudaimonia como finalidade da vida prática se não soubermos intelectualmente qual é o significado ou como conceituar a felicidade de uma forma intelectual? Bom, no campo das virtudes intelectuais, o Aristóteles começa a tecer considerações sobre a natureza humana e diz que o ser humano é regido por três elementos que estão contidos na alma humana: a razão, a sensação e o desejo. Quando ele difere razão, sensação e desejo para pensar o ser humano a partir desses três elementos, evidentemente que ele prioriza a razão, mas coloca a razão num certo dilema em relação ao desejo, porque ele vai dizer desde o início que nesses três elementos que constituem a alma, razão, sensação e desejo, a sensação não determina por si só nenhuma ação específica, mas o homem pode ser determinado com certeza pelo desejo, e um homem justo deve ser determinado com certeza pela razão, em confluência com o desejo. Há, inevitavelmente, uma hierarquização nessas três partes: desejo, sensação e razão. A razão é concebida com certeza como a parte superior na hierarquia das três que o Aristóteles estabelece, e o elogio à razão faz com que Aristóteles aproxime a ética das chamadas virtudes intelectuais. Qual o significado prático disso? A ideia que ele está tentando transmitir para nós é que um homem virtuoso é um homem que deve ser regido criteriosamente pela razão, e a razão deve, de alguma maneira, comandar o desejo, porque às vezes, quando o ser humano deliberadamente cede ao desejo, ele pode cair na incontinência. O critério para dar continência à atitude humana só pode provir da razão. Pois bem, ao estabelecer essa distinção entre razão, sensação e desejo, os três elementos da alma, o Aristóteles também estabelece uma distinção no seio da própria razão entre duas faculdades. Uma faculdade que ele vai chamar de faculdade científica e uma faculdade que ele vai chamar de faculdade calculadora. A faculdade científica, tal como ela é definida por Aristóteles, de alguma maneira aproxima Aristóteles do racionalismo clássico, racionalismo científico. Essa faculdade científica ou essa razão científica visa proeminentemente estabelecer critérios para um conhecimento de coisas que sejam universais e necessárias. E coisas que são universais e necessárias são coisas que, na concepção de Aristóteles, que é um filósofo da contemplação, são coisas que não mudam, são coisas que podem pertencer criteriosamente a uma investigação científica, já que a função dessa razão científica é conhecer o universal e o necessário, delimitando aí o escopo da ciência. Entretanto,
Na razão calculadora, existe a possibilidade da contingência entrar, e quando a contingência entre, existe a possibilidade do homem agir fora da medida, se colocando de uma forma excessiva, contrariando os ditames da razão, e aí ele pode se perder da doutrina do justo meio. Reparem, dentro dessa concepção ética aristotélica, que me permite dizer que Aristóteles é proeminentemente um autor racionalista, um autor que valoriza a razão sobretudo, ele tece considerações sobre o desejo, que nessas considerações ele tece inclusive a possibilidade do indivíduo agir deliberadamente determinado pelo desejo e se perder na incontinência. Como em Aristóteles, um homem justo, um homem virtuoso é aquele que age segundo determinadas regras, regras essas que devam derivar do elemento racional. É no campo dessa razão calculativa que a gente deve buscar as virtudes intelectuais indispensáveis para poder agir de uma forma continente, temperante, ou seja, para podermos agir de uma forma sábia, colocando a sabedoria muito mais próxima de uma sabedoria prática, de uma razão calculativa, de alguma coisa que dará ao homem a possibilidade dele presidir a sua própria vida com altidez e nobreza. A ética, dentro desse novo contexto que eu estou narrando para vocês, é uma ética racionalista. Convém lembrar também, não é exagero repetir mais uma vez que o Aristóteles é um pensador teleológico. Aristóteles visa, através dessa teleologia, pensar um homem que seja regido por princípios racionais e propõe que essa racionalidade agora seja vertida dentro do campo, do escopo das virtudes intelectuais. Dito isso, para termos um esclarecimento do tempo em que Aristóteles está desenvolvendo a ética dele, podemos dizer que um homem justo ou um homem virtuoso é um homem presidido pela razão, mas que ele deve, enquanto ser presidido pela razão, desenvolver na vida cotidiana uma sabedoria prática, sabedoria esta que lhe dê a possibilidade de colocar na vida prática as virtudes intelectuais que ele conhece. Ora, ao pensarmos dessa maneira, talvez estejamos entrando aqui na reta final da ética de Aristóteles, no momento em que o próprio Aristóteles estabelece alguns critérios bem práticos que delimitam a ética, situando-a ao lado da política, e apresenta a ética como uma espécie de sabedoria prática. Como Aristóteles é um grande filósofo, é um filósofo da era em que filosofar consistia em contemplar os bens da natureza para transformá-los em conhecimento efetivo. Como Aristóteles é um filósofo que se interessa por metafísica, que se interessa por ética, que se interessa por política, que se interessa por diversas coisas que compõem o universo filosófico do tempo dele, sendo ele um pensador da contemplação, acreditando veementemente que é pela via da contemplação que nós podemos alcançar as verdades universais e necessárias a partir das quais o conhecimento se torna possível, ele vai, por intermédio dessa tentativa de querer aproximar a ética da ciência política, fazer um discernimento no campo, olha só, do conhecimento, de extremada importância para a filosofia grega, onde nela ele consta, talvez no meu entendimento, como um grande pioneiro. Aristóteles, quando quer situar a ética
no domínio das virtudes intelectuais, vai propor para a gente uma distinção que merece, da nossa parte, um estudo criterioso, uma distinção que, no meu entendimento, deve ser feita de uma forma pausada e bem refletida para que a ética possa ser bem delimitada no campo dessas virtudes intelectuais. Vejamos qual é a distinção que o filósofo Stagirita propõe para nós. Ele distingue ciência de arte, distingue arte de sabedoria prática, distingue sabedoria prática de razão intuitiva e apresenta uma última distinção entre razão intuitiva e sabedoria teorética. A ciência, da qual Aristóteles está falando para nós, é o ramo do conhecimento que trata das verdades universais e necessárias, estas que são alcançadas por intermédio de um procedimento de abstração. Essa abstração aristotélica ocorre pela observação das coisas sensíveis. No campo da abstração, nós formulamos representações universais e certas operações da nossa razão vão tornar possível, olha só, que essas representações estejam conectadas umas com as outras e que nós possamos formular juízos e raciocínios a respeito das coisas que pretendemos conhecer. Por um lado, ele diz que só há ciência daquilo que for percebido, as ciências estão de alguma maneira ancoradas no sensível. Por outro lado, ele está dizendo que a condição da existência da ciência é a universalidade e a necessidade. Universalidade e necessidades estas que são obtidas por intermédio de um processo de abstração e de conceitualização. Abstração e conceitualização estas que darão a Aristóteles a possibilidade de criar noções ou representações universais, tais como gêneros, espécies, diferenças específicas, propriedades dos seres individuais, acidentes dos seres individuais. Estas representações universais serão encadeadas umas com as outras por intermédio de uma operação mental que será chamada por Aristóteles de juízo. Através do juízo, eu ligo ou separo representações. E quando alcanço, ao ligar ou separar estas representações, vinculando uma representação vista como predicada a uma determinada representação vista como sujeito, eu posso formular através de juízos raciocínios. E ao formular através de juízos raciocínios, eu posso conhecer, por intermédio de tais raciocínios, verdades universais e necessárias. É isso que faz parte do escopo da ciência. Esse escopo da ciência como um escopo, olha só, de investigação das coisas as mais universais e as mais necessárias encontráveis na natureza, é um escopo que versa sobre aquilo que, na lógica de Aristóteles, não muda. E por não ser mutável, pode ser devidamente conhecido através de uma atividade científica. A arte, da qual Aristóteles fala, diz respeito a um determinado tipo de atividade, onde nesse tipo de atividade você pode produzir um determinado objeto com uma determinada finalidade e colocar nesse objeto produzido por você ou por um determinado agente a função de representar a essência de alguma natureza, a função
de representar pela via da imitação a essência de alguma coisa. Nesse caso específico, a arte poderia ser pensada como uma atividade do ser humano, através do qual o ser humano colocaria numa obra de arte alguma coisa que estaria a serviço de uma determinada finalidade. A arte, como a fazer do humano, daria ao humano uma capacidade ativa de realizar por intermédio de uma obra uma determinada finalidade. Por outro lado, quando Aristóteles considera a arte também dentro de uma perspectiva daquilo que é útil, ele leva em consideração o fato de que nas artes úteis o agente, ao produzir alguma coisa útil para si, ele está também, de alguma maneira, mudando a sua disposição na vida, deixando de ser um ser humano passivo para se tornar um ser humano expressivo e ativo, um ser humano capaz de criar uma determinada obra de arte útil ou uma bela arte. Aristóteles não discrimina a diferenciação entre uma coisa e outra, e realizar por intermédio da obra de arte alguma coisa bela, alguma coisa que representasse algo dentro de uma atitude que nós poderíamos, num outro contexto, inserir no ramo da poética. A sabedoria prática, que é aquela sabedoria que irá nos interessar nesse nosso curso de ética, é a sabedoria onde nela, o ser humano procura agir sendo deliberado pela sua razão. Ela é dita sabedoria prática, porque nela o elemento que deve comandar no ser humano é a razão. E a razão deve comandar o ser humano, configurando a sabedoria prática por intermédio de virtudes intelectuais que estão na razão. Virtudes intelectuais estas que estando na razão vão dar ao homem que procura agir segundo essa sabedoria prática uma determinada altivez. No campo da sabedoria prática, que retornaremos ainda nesse episódio daqui a pouco, é plausível dizer que nós estamos entrando no campo específico tanto da política quanto da ética, e em Aristóteles, da ética com a política, porque o Aristóteles não dissocia a ética da política, como nós já sabemos. No momento em que entramos no escopo da sabedoria prática, nós estamos verificando um homem justo como um homem que procura agir pelo seu elemento racional, mas que é extremamente criterioso nas suas condutas, porque sabe perfeitamente que, sendo ele um homem de desejo, ele pode, olha só, perfeitamente cair na incontinência quando o desejo for o responsável pela determinação da sua atitude. Aqui é fundamental que o desejo se subordine à razão, veremos por quê, e que a razão forneça ao homem certas virtudes intelectuais para que ele possa calcular o momento de decisão, agir na hora certa com a certa precisão, procurar uma determinada sabedoria para formular uma regra certa e criar a determinação indispensável para que ele possa se apresentar como um homem virtuoso, como um homem altivo, como um homem capaz de dominar a si próprio através de deliberações que emanam da sua própria razão. Esse é o domínio da chamada sabedoria prática. Sabedoria prática esta que me permitirá daqui a pouco definir com maior propriedade quais são os termos intelectuais da ética proposta por Aristóteles. Além disso, o Aristóteles vai falar de uma razão intuitiva e usa o termo um tanto
interessante, que é o termo intuição. Nessa razão intuitiva, ele está tentando demonstrar que é possível, por intermédio da razão, chegarmos à intuição dos primeiros princípios ou das primeiras causas que devam reger a nossa vida. Os princípios os mais universais, os princípios, os mais gerais, devam ser alcançados por intermédio de uma razão intuitiva, uma razão, curiosamente, dotada de um poder de intuição, onde nesse poder de intuição a gente poderia alcançar os primeiros princípios que estariam talvez na fundamentação teórica daquilo que os aristotélicos iriam chamar de metafísica. E por fim, a sabedoria teorética, que seria com certeza uma sabedoria associada a uma razão intuitiva. Nessa sabedoria teorética, o Aristóteles teria se alçado, olha só, aos primeiros princípios e às primeiras causas que devam reger todas as coisas existentes. No campo da sabedoria teorética associada à razão intuitiva, nós nos alçaríamos à esfera do conhecimento mais universal, que talvez venha a implicar o conhecimento do ser na sua totalidade. E aí apareceria para nós a metafísica como sendo a ciência de todas as ciências, a metafísica que conjugaria a razão teorética com a razão intuitiva, vou botar melhorando, a sabedoria teorética com a razão intuitiva, e o sistema aristotélico se delimitaria a partir desses 5 critérios: ciência, arte, sabedoria prática, razão intuitiva e sabedoria teorética. Pois bem, essa distinção, com propósitos explicitamente didáticos, é feita por Aristóteles com uma ideia central. Sendo ele um filósofo extremamente rigoroso e complexo, há evidentemente no escopo da ética toda uma tentativa de tentar circunscrever a ética e diferir a sabedoria ética de outras sabedorias, diferir a sabedoria ética da ciência, diferir a sabedoria ética do campo da arte, diferir a sabedoria ética de uma sabedoria teorética, situando a sabedoria ética no campo da sabedoria prática. Seguindo esse critério, a gente pode dizer que a sabedoria prática, de alguma forma coincidiria com a ética. Seguindo esse critério, eu posso dizer, na minha interpretação, que a sabedoria ética seria uma espécie de sabedoria prática. Mas ainda aí, em Aristóteles, a sabedoria prática deveria ser diferida entre uma ética e uma política, estando a política vinculada à sabedoria prática, voltada para o governo dos homens dentro do espaço público da cidade, a ágora, e a ética seria, o ramo da sabedoria prática voltada para as decisões individuais de um determinado sujeito. É evidente que em Aristóteles a sabedoria prática recobre os 2 domínios, o domínio da ética e o domínio da política, porque nós já sabemos aqui que o Aristóteles vincula a ética e a política. E nesse vínculo que ele estabelece entre a ética e a política, sabemos igualmente aqui que o Aristóteles situa a ética no domínio da sabedoria prática. Pois bem, postas essas distinções, feitas tais distinções, convém agora tecermos considerações futuras para que a gente possa pensar vida continente, vida incontinente, vida sábia de vida ignorante,
um ser humano altivo, munido de virtudes intelectuais, em oposição a um indivíduo ignorante que age sem conhecimento das coisas que faz e não escolhe, a partir de uma determinada sabedoria, a maneira correta de agir, a gente teria como pensar aqui, dentro da perspectiva estabelecida por Aristóteles, o que ele está pensando quando fala de um homem nobre, de um homem feliz, de um homem que busca a eudaimonia através de uma série de práticas criteriosas sobre si mesma, onde, além das virtudes morais, é necessário introduzir determinadas virtudes intelectuais, fazendo com que a razão possa operar no âmbito de uma sabedoria prática. Dito de outra forma, Aristóteles é um pensador racionalista, que crê, olha só, que a racionalidade prática pressupõe, tá, o predomínio da razão, que a razão que deva reger o ser humano seja uma razão calculadora, que essa razão calculadora deva estar circunscrita no âmbito da sabedoria prática. Aristóteles é, gostando ou não do que ele fez, aprovando ou não o que ele desenvolveu, um grande pioneiro no estudo sistemático da ética, porque sob a maneira dele pensar a ética a partir da determinação da razão sobre o desejo, a ideia de que em nós a razão deve deliberar por intermédio de virtudes intelectuais, a ideia de que na sabedoria prática um homem sábio, isto é, um homem virtuoso, seja criteriosamente um homem capaz de se conduzir seguindo os ditames da razão através de virtudes intelectuais que estão contidas no seu elemento. O que temos então até agora, e talvez em 2 episódios encerremos essa breve passagem pela ética a Nicômaco, nós temos dessa vez um estudo criterioso e bem detalhado da ética. Nesse estudo criterioso e bem detalhado da ética, falamos nos episódios anteriores de temperança, de coragem, apresentamos em certas circunstâncias a ética como a doutrina do justo meio, e agir segundo o justo meio seria evitar excessos e defeitos. No momento em que avançamos no campo exploratório dessa ética extremamente genial, vamos percebendo que o Aristóteles tenta integrar a sabedoria prática à virtude intelectual, tenta integrar a sabedoria prática a certas virtudes intelectuais que devam ser postas em prática, e tenta, de uma forma complexa, estabelecer de uma maneira extremamente minuciosa os critérios éticos de um homem virtuoso, ou, se vocês quiserem, de um homem que age segundo a regra certa, ou, de uma maneira mais ampla, de um homem que procura viver segundo os ditames de certas verdades que são construídas pela nossa razão. Inserir a ética Nicômaco no contexto mais amplo da ética, introduzindo as virtudes intelectuais no domínio da sabedoria prática, significa pensar com Aristóteles como essa ética foi se consolidando no cenário grego, quais foram as opções que o Aristóteles deliberadamente tomou quando pegou esse caminho como critério ético para a produção da ética a Nicômaco,
e entender que na produção da Ética Nicômaco, Aristóteles finalmente associou o agir ético à sabedoria e propôs, na definição magistral de uma sabedoria prática, o domínio da ética como domínio, tá certo? Que define um homem que é capaz de, olha só, olhar a si próprio, decidir segundo uma regra elaborada pela razão e agir de acordo com essa regra, com a sua devida moderação. Colocando isso e fazendo uma explanação comparativa disso que a gente vem desenvolvendo aqui ao longo dos capítulos, onde estamos apresentando os prolegômenos da ética ocidental, podemos dizer que Aristóteles, discípulo de Platão, se situa nesse cenário ético de uma forma singular, mas nem sempre interessante quando a gente compara essa ética com outras éticas, que serão devidamente estudadas no momento em que estivermos fazendo essa comparação. E desde já, como marca daquilo que nós estamos apresentando para vocês, eu devo acrescentar que da ética de Aristóteles a ideia de teleologia moral e de uma sabedoria pautada no ideal de felicidade, talvez nem mesmo em Aristóteles possa ser alcançada por todos os seres humanos. Posso dizer também que o Aristóteles, dentre os modos de vida que ele costuma considerar como modos de vida elevados, o modo de vida contemplativo é, segundo ele, o modo de vida o mais elevado. Devo considerar que nessa teleologia ética, o Aristóteles está valorizando a contemplação como sendo o suprassumo da sabedoria, e devo dizer que a contemplação como suprassumo da sabedoria é um elogio à vida filosófica, que para muita gente talvez viesse a funcionar como ideal de vida, como ideal de perfeição. Talvez isso a gente possa criticar em momentos posteriores, quando nós estivermos aqui estabelecendo a polêmica indispensável, que vai surgir, evidentemente, das nossas falas, pela comparação que nós iremos estabelecer entre a ética aristotélica e outras éticas, outras configurações éticas que estão presentes no contexto grego. Para finalizar o episódio de hoje e tentar finalizar nos 2 próximos episódios as ideias gerais que demarcam a ética a Nicômaco, devo eu dizer que, sendo Aristóteles um grego, ele é fundamentalmente um teórico da contemplação. Na condição de teórico da contemplação, ele crê que é preciso contemplar as verdades da natureza para poder, olha só, ter um conhecimento efetivo delas. Devo dizer que, do ponto de vista prático, o Aristóteles é um pensador, olha só, teológico, teleológico. Enquanto pensador teleológico, ele delimita a ética dentro de uma perspectiva teleológica finalista. Devo dizer que Aristóteles é um pensador da felicidade, um pensador extremamente curioso de uma certa continência moral. A sabedoria legada por Aristóteles exige do homem comum uma série de exercícios que ele possa exercer sobre si mesmo, para que ele possa agir segundo uma regra certa, através da aquisição de um conhecimento cujo elemento é a razão, mas conhecimento este que lhe dará a justa medida para que ele possa se conduzir na esfera da sabedoria prática.
E aqui eu encerro mais um episódio. Estamos chegando na sequência final da Ética Nicômaco. Nessa sequência final da Ética Nicômaco, que deve constar finalmente nos 2 próximos episódios, eu vou estar concluindo também com vocês essa panorâmica que nós fizemos da ética grega, usando uma terminologia que o Foucault gosta muito e que eu utilizo aqui para a gente poder conversar ou estabelecer conversas entre essas diversas éticas. Eu estaria, nesse caso, inserindo Aristóteles dentro do aconselhamento do Foucault, como mais um filósofo que pensa o cuidado de si no rol da sabedoria prática, e, finalmente, mostrando que nesse cuidado de si o Stagirita escolheu o caminho da razão. O Stagirita escolheu o caminho da continência, o caminho da justiça, das ditas virtudes morais e o caminho das ditas virtudes intelectuais, para tentar dar ao homem proposições éticas através das quais ele pudesse mudar o seu modo de vida, através das quais ele pudesse deixar de ter uma vida passiva, deixar de ter uma vida na ignorância e, pelo cuidado de si, pudesse ter um modo de vida mais elevado, um modo de vida mais digno, um modo de vida mais nobre, um modo de vida orientado pelo ideal de felicidade. Se esse ideal de felicidade pode ser alcançado efetivamente, talvez isso seja uma questão a ser debatida no momento em que nós estivermos estabelecendo confrontos, comparações, avaliações críticas, apreciações e até mesmo depreciações, não só de Aristóteles, como de toda e qualquer construção e proposta ética. E termino o episódio de hoje perguntando a vocês por que eu estou fazendo uma série de demonstrações éticas percorrendo em panorâmica o mundo antigo. Porque é do meu interesse explicitar por intermédio dessas ditas sabedorias práticas, segundo o critério adotado na aula de hoje, como modos de vida vão se constituindo e como a prática de liberdade que irão se constituindo através desses modos de vida pairam as práticas no horizonte grego como desafios de diversos filósofos. Filósofos estes que estão nos dando essa lição de ética relacionada ao mundo antigo. E acabo aqui mais um episódio. Teremos 2 últimos episódios para fecharmos esta panorâmica. Muito obrigado.